A Princesa da Lua. Era uma vez um casal de velhinhos que tivera uma vida longa e feliz, mesmo sem nunca terem tido filhos, embora os desejassem muito. Eles moravam numa cabana que ficava afastada da aldeia, próxima a uma plantação de bambus. Era lá que o velhinho trabalhava. Todos os dias ele saía de manhã para colher os bambus e só voltava quando a noite já havia caído. Uma noite, ao voltar para casa, ele avistou uma luz muito brilhante que vinha do alto de um morro por entre a plantação de bambus. Ele foi até a estranha luz e, ao chegar bem perto, percebeu que ela estava vindo de dentro do nó de um dos bambus. Então ele se aproximou e olhou dentro do nó e para dentro da luz. E lá dentro, bem no centro daquela luz brilhante, ele viu um bebê, uma linda menininha. Encantado com o que encontrara, o velhinho pegou a criança e levou-a para casa. Quando lá chegou, entregou o bebê nos braços de sua esposa. Só então contou como a havia encontrado. Eles decidiram que ficariam com a criança, pois há muito queriam ter um filho, mas não contariam a ninguém como a encontraram. E a menina crescia mais rápido que o tempo leva para passar e tornou-se uma bela jovem. Seus pais, orgulhosos, acharam que já era hora dela se casar. A jovem não queria, preferia ficar cuidando de seus pais, mas para não contrariá-los, aceitou se casar assim que aparecesse um pretendente. A notícia da beleza da moça atravessou os vilarejos vizinhos. Vieram então 3 príncipes de terras distantes para conhecer a mais bela moça que já se teve notícia. Ao verem tão bela jovem, os 3 pediram a sua mão em casamento ao mesmo tempo a seus pais. Eles ficaram sem saber para qual dos príncipes deveriam conceder a mão de sua filha, e acharam melhor que ela mesma escolhesse com quem deveria se casar. E então a moça propôs um desafio aos príncipes, achando que assim eles desistiriam de pretender se casar com ela. E dirigindo-se ao primeiro príncipe, disse: "No meio do oceano existe uma grande concha. Dentro dela desenvolveu-se uma pérola de tamanho nunca visto. Vá e traga-a para mim." Depois dirigiu-se ao segundo príncipe e disse: "Existe uma ilha de praias muito brancas. Enterrada em algum lugar dessas praias encontra-se uma esmeralda de um verde sem igual. Vá e traga-a para mim." Por fim, dirigiu-se ao terceiro príncipe e disse: "Lá nas distantes montanhas há um vulcão ativo. Dentro dele há um rubi tão vermelho quanto meu sangue. Vá e traga-o para mim." E concluiu: "Aquele dentre vocês que aqui chegar primeiro com a joia que lhe determinei, será aquele com quem me casarei." Mal terminou de pronunciar estas palavras, os 2 primeiros príncipes saíram correndo em direção à costa para pegarem seus barcos e irem em busca de suas joias. Apenas o terceiro ficou. O primeiro príncipe chegou ao meio do oceano, encontrou a enorme concha e sua pérola igualmente gigante, e ordenou a seus tripulantes que a trouxessem para dentro do navio. Mas quando a concha estava sendo erguida do fundo do oceano, o navio foi atacado por um monstro marinho, que afundou o navio e todos, inclusive o príncipe, morreram. O segundo príncipe encontra a ilha de praias branquíssimas como a neve e ele mesmo pôs-se a cavar e cavar a procurada esmeralda. Por fim, encontrou a esmeralda. Mas então veio uma terrível tempestade que afundou seu navio e o príncipe acabou preso na ilha. O terceiro príncipe, não querendo arriscar sua vida dentro de um vulcão, chamou seu melhor ourives e ordenou que criasse um rubi mais vermelho que o sangue. Alguns dias depois, o príncipe apresentou a joia à bela jovem, que a recebeu espantada. Mas como vira que seus pais ficaram muito felizes por ver que finalmente sua filha se casaria, não disse nada, tentando esconder a tristeza. Vendo o olhar triste da moça, o ourives arrependeu-se e, aproximando-se do ouvido da jovem, e contou-lhe que a pedra era falsa, ele mesmo a fizera a pedido do príncipe. Tomada de raiva por ter sido enganada, a jovem jogou o rubi no chão com tamanha força que ele se espatifou em milhares de pedacinhos.
Depois, expulsou os dois da aldeia para nunca mais voltarem. Arrependidos, os pais da jovem prometeram não mais a obrigarem a se casar e continuariam assim suas vidas. Até que certa noite, enquanto o pai olhava o céu da varanda de sua casa, percebeu um brilho que ficava cada vez maior vindo da lua. Este brilho foi tomando a forma de cavalos brancos ricamente ornados que puxavam uma carruagem prateada. Temendo que estivessem vindo buscar sua filha, ele entrou correndo em casa, trancou a jovem no quarto e foi fechando portas e janelas enquanto sua mulher apagava todas as velas acesas. Depois, os dois ficaram bem quietos observando a janela a carruagem que acabara de pousar no quintal bem em frente à casa, torcendo para que pensassem que não havia ninguém em casa e que fossem logo embora. Foi quando perceberam uma luz por detrás deles. Então, foram ver se não haviam deixado alguma vela acesa, mas a luz não vinha de nenhuma vela, e sim do quarto de sua filha. Neste momento, a porta do quarto abriu-se sem que ninguém a destrancasse e uma luz prateada tomou a casa por inteiro, fazendo com que portas e janelas também se abrissem. Assustados, os dois velhinhos correram para fora e ficaram de joelhos com os rostos voltados para o chão. A jovem aproximou-se deles e carinhosamente lhes explicou: "Não temam, eu sou a princesa da lua. De meu reino eu ficava observando vocês e sabia como queriam ter um filho. Fiquei com pena, por isto desci à terra para passar um tempo com vocês, mas já é hora de eu partir. Sempre estarei olhando por vocês de meu reino. Se precisarem, é só me pedir que eu os atenderei." A princesa despediu-se de seus pais terrenos e entrou na carruagem que subiu imediatamente, desaparecendo no céu. Inscreva-se e deixe o like. Au, au! Obrigado!